Nada mais demais. É a estratégia de defesa para uma CPI que tentaram fazer uma arapuca para tentar culpar o governo federal de culpas que ele não tem. Pode ter erros durante a pandemia, mas culpa e erro é uma coisa muito diferente. A culpa, o dolo, são diferentes de erro. Diante de uma pandemia que o mundo inteiro desconhecia. Vamos acusar o governo federal do quê? Do uso profilático? Já está sendo usado em países da Europa, né? Do uso da ivermectina, já está sendo usado no país da Europa, daí dos cloroquina, a mesma coisa. Vamos acusar o problema do governo do quê? Da crise em Manaus? O presidente esteve lá semana passada e foi ovacionado pelo povo. Será que o povo de Manaus sabe menos do que os lacradores daqui da cidade, daqui da nossa região, que deduzem que o presidente é o culpado de Manaus? Como assim? Se o presidente fosse culpado de Manaus, ele ia ser apedrejado, né? Então, essa defesa é uma articulação estratégica. Para quem diz que o governo não tem articulação, é outro cala-boca, para ver o que cada ministério pensa e articular uma resposta única. Uma estratégia inteligentíssima. Não tem nada disso que o UOL falou, que vazou, não. O ministro deixou bem claro, não tem nada de segredo aqui, não. Nós estamos articulando uma defesa. Uma CPI que tem Renan Calheiros, um bandido, como relator, e Humberto Costa, do PT, que foi delatado num sistema de corrupção de mais de 2 bilhões de reais. Você acha que daí tem moral para investigar alguém? Então, o governo federal faz certo, faz bem, demonstra estratégia e demonstra habilidade em lidar com os problemas. Nada mais do que uma ação de defesa coordenada, combinada estrategicamente. Tá? Não tem nada do que os lacradores e os mimizentos vai dizer, não, os coronamínios. Tá vendo? Ele assume a culpa quando ele monta uma estratégia. Não, é só usar um pouquinho a cabeça e vai ver que é uma estratégia inteligente. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião sobre essa lista é uma estratégia? Eu penso que essa estratégia deveria ter sido utilizada, né, como foi dito, de modo inteligente, para o combate ao Covid, porque se tem estratégia para defesa, deveria ter estratégia para priorizar a vida, né? Agora, vamos falar real, gente. Quem teve mais tempo na pasta do Ministério da Saúde foi o Pazuello, o pior ministro da história desse país. Quem colocou ele lá foi as Forças Armadas, né? O Heleno, o Braga Neto. Esse pessoal precisa se responsabilizar sobre essa tamanha merda. Eu vou falar merda mesmo. Por quê? Como que coloca um general que não é da saúde, que nem conhecia o SUS, gente? Ele falou que não conhecia o SUS. Agora vamos falar real, mais uma realidade. Não há malabarismo possível, nenhuma retórica possível para livrar esse governo da tamanha pouca importância ao Covid. Isso é uma prova tão irrefutável, por quê? Olha o que aconteceu, como se não bastasse tudo que a gente vem acompanhando, né? Desde o início da pandemia. O presidente o tempo todo discutindo se usa ou não máscara, se vai tomar vacina ou não, se é uma gripezinha ou não, que ele falou no discurso dele que era uma gripezinha, que ele tinha história de atleta, isso ele falou. Agora, tudo isso, ele só demonstra mais patente os erros, a culpa, a responsabilização desse governo pela péssima condução da Covid, que agora, no orçamento de 2022, eles não trouxeram de forma detalhada como será o combate à Covid. Então, errou o ano passado, errou esse ano, e para o ano que vem, sepulta o erro. Então, nós vamos permitir, eu acho que essa CPI vai trazer muita coisa, nós vamos ficar aqui muito vigilante. Essa lista que eles fazem nada mais é do que entender que eles têm ciência do erro, da culpa, do dolo, da irresponsabilidade, e nós vamos acompanhar. Eu acho que é muito grave o que está por vir aí. E é sobre isso que a gente precisa ficar de olho. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua explanação sobre esse assunto, a lista com 23 itens. Pois é, eu acho muito importante o governo se preparar para explicar, né, aquilo que recai de acusação sobre ele e prestar esse esclarecimento. Afinal, é dever de todo agente público prestar contas da sua atuação. Eu, sinceramente, não entendo o motivo desse assunto ser tratado como segredo de Estado, embora também não veja motivos para que isso venha a ser discutido antes do momento, né? São pontos, a maior parte deles importantes, sim, que sejam esclarecidos, e o que eu espero é que realmente haja um esclarecimento disso, né? A gente está bastante acostumado, de um lado, ver gente atacando qualquer coisa, por mais insignificante que seja, e, de outro lado, gente querendo defender o indefensável. Eu entendo que essa CPI ela é importante, mas ela seria muito mais relevante para o brasileiro se ela tivesse gente séria
Só gente séria compondo. Infelizmente, a gente vê lá pessoas acusadas de corrupção, inclusive na área de saúde, vê gente com extensa ficha no STF, né? E pessoas que eu acredito que não vão utilizar essa CPI para prestar esclarecimentos à população, mas sim para fazer uso de projeção política que essa CPI tende a dar. Infelizmente, mais uma vez, o Senado, na minha opinião, vai castigar o povo brasileiro em favor de alguns poucos senadores. Muito bem, o Adolfo Padilha pediu a palavra. Vamos lá para a sua réplica. 30 segundos, Padilha. A gente precisa corrigir alguns pontos, né? A realidade e o fato é que o pior ministro da Saúde deve ter sido o Humberto Costa, do PT, porque ele foi delatado num desvio de 2 bilhões de reais. Esse é o pior. Então precisamos entender o parâmetro dos coronamínios que torce para o vírus e não torce para o governo por ideologia política, né? Gripezinha, repito, tem um áudio do Drauzio Varela falando que seria só uma gripezinha. O presidente, quando disse de gripezinha, ele quis referir ao histórico atlético dele. Eu tive, para mim, foi um efeito de gripezinha mesmo. Infelizmente, graças a Deus, porque eu também não bebo, fui atleta a vida toda. Será que ele está tão errado, né? Um país incompetente na gestão, já vacinamos mais de 1,5 milhão de pessoas num dia. Foi a segunda melhor média do mundo, né? E para terminar, nós estamos aí caminhando para 100 dias de vacinação, ficando em terceiro do mundo sobre o número de pessoas que foram vacinadas em 100 dias. Essa é a incompetência do governo federal na cabeça de alguns. Aline Scanelli, vamos lá. Pediu a palavra, vamos para a sua tréplica. As pessoas, elas não podemos subestimar a inteligência de ninguém. São as notícias e elas não são mentirosas, elas são reais. Eu penso que uma CPI, ela existe porque tem uma necessidade, não é só querendo promover X ou Y, não. Porque, gente, são mais de 350 mil mortos, né? Eu já disse, mas assim, não há como ter malabarismo possível para defender esse indefensável. Porque, assim, foram twitters, foram discursos, foram questões publicamente que o governo e seus ministros também falaram sobre a Covid. Eles disseminaram muitas inverdades, muitas inverdades, pessoal. Então, assim, a gente está acompanhando. Eu acho, assim, não dá para passar pano para essas questões. É uma fala, um clichê dizer passar pano, mas é grave. São quantas mil mortes, né? São quantas pessoas que ficaram ali esperando e porque ficou esperando muito, acabou tendo um agravamento da saúde. E pior, né? 14% da população imunizada não é para festejar, não. A gente está muito aquém do possível. Muito bem, olha, nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui do Entre Linhas e nós voltamos já com muito mais para você, em nome da Enleve Transporte e Locações, também do restaurante Umê, culinária japonesa, e Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro. Voltamos já.